E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do livro de Josué, leremos o capítulo 9. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela oportunidade de beber nas fontes da Tua palavra, Senhor. Obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, como Tu neles há. Te amamos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E mais, eu e minha esposa possamos experimentar a felicidade plena que é viver em meio ao Teu amor, favor e poder exclusivamente. Continua, Senhor, a nos fazer instrumento do Senhor para que mais pessoas acessem a Tua palavra e se façam na vida delas conforme a Tua vontade, pois a Tua vontade, que já existe na nossa, é perfeita, justa e agradável. Te agradecemos em nome de Jesus o Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos em nome do Teu Espírito Santo, Espírito da verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi e é e para sempre será o mesmo, Senhor dos exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Pai, Senhor eterno. Amém. Bem, temos no 9º capítulo de Josué, 27 versículos, e diz do versículo 1 em diante: Sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do Mar Grande e defronte do Líbano, os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, porém, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratagema e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinhos velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas e roupas velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: Chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: Porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos aliança convosco? Então disseram a Josué: Somos teus servos. Então lhes perguntou Josué: Quem sois vós? De onde vindes? Responderam-lhe: Teus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor teu Deus, porquanto ouvimos a sua fama e tudo quanto fez no Egito, e tudo quanto fez os dois reis, e tudo quanto fez aos dois reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bassã, que estavam em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: Tomai convosco provisão alimentar para o caminho e ide ao encontro deles, e dize-lhes: Somos vossos servos, fazei, pois agora, aliança conosco. Este nosso pão tomamos quente das nossas casas no dia em que saímos para vir ter convosco, e ei-lo aqui e agora, já seco e bolorento. E esses odres eram novos quando os enchemos de vinho, e ei-los aqui já rotos. E estas nossas vestes e estas nossas sandálias já envelheceram por causa do muito longo caminho. Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles, pois, partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Zefira, Beerote e Quiriate-Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Disseram-lhes, pois, os príncipes: Vivam! E se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhes
havia dito. Chamou Josué e disse-lhes: Por que nos enganastes, dizendo: habitamos muito longe de vós, sendo que viveis em nosso meio? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós nunca deixará de haver escravos, rachadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué: É que se anunciou aos teus servos como certo que o Senhor teu Deus ordenara a seu servo Moisés que vos deste toda esta terra e destruísse todos os moradores dela diante de vós. Por isso tememos muito por nossa vida por causa de vós e fizemos assim. Eis que estamos na tua mão, trata-nos segundo te parecer bom e reto. Assim lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel e não os mataram. 27º e último versículo do capítulo 9 de Josué nos diz: Naquele dia Josué os fez rachadores de lenha e tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que Deus escolhesse. Pois bem, por meio desses 27 versículos, nos fala o 9º capítulo de Josué sobre o estratagema dos gibeonitas. Aqui está a narrativa da atitude de um povo que tinha consciência da decisão de Deus Pai Todo-Poderoso acerca daquela terra em que moravam e criaram o estratagema para ir a Israel e buscaram com essa atitude, mesmo por meio da forma errada, entre aspas, porque se tratava da sobrevivência da sua própria vida, mas nada justifica o enganar, o mentir, e sobretudo ao povo de Deus e ao seu representante aqui. Mas diante das circunstâncias, os gibeonitas traçaram esse estratagema para se achegarem visando conservar a vida, tendo por meio daquela forma conseguido que Israel desse a sua palavra, jurando em o nome do Senhor Deus Pai, jamais Israel quebraria a sua palavra. Visando isso, o êxito do estratagema foi conseguido. Mas como toda ação gera uma reação, efetivamente se tornaram, dentre um povo, ainda que com a vida conservada, vivendo o martírio de se tornarem rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação. A palavra tem poder, e se ela é usada de modo enganoso, gera consequências, por vezes, muito difíceis de lidar. Mas Israel, nessa oportunidade, cumpriu a palavra que fora feita através dos príncipes da congregação, em o nome do Senhor, não lhes tiraram a vida e os deram a reprimenda necessária ao engano que efetivamente causaram. Que Deus nos dê a felicidade plena de viver mais e mais em meio ao seu amor, favor e poder, fazendo ótimas escolhas, para, sobretudo, diante dele, não tenhamos estratagemas ou manobras relativas a engano. Possamos mais e mais agradecer a oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia. É o que desejo. Sucesso. Que Deus a todos abençoe.